Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós vamos hoje para a mensagem de número 98, cuja mensagem tem um tema: alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências, a parte 10 desta mensagem. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. O que chega à nossa vida, o que o Senhor coloca na nossa boca, tem que estar na boca de nossos filhos, através de nossas vidas, e na boca dos filhos de nossos filhos, através de nossa vida. Isto é o que o Senhor estabelece na sua aliança conosco. Amém? Por isso a importância da educação aos filhos, a importância do ensino da palavra aos filhos. Vamos orar? Vamos ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, Pai de bondade, nosso Pai, Pai que amamos, Pai que bendizemos, Pai que tememos, Pai que honramos. Obrigado, Senhor, por mais este dia em tua casa. Sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor nos preparou para esta manhã. Sabemos que grandes coisas irão acontecer em nossa vida por aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Mudanças, Senhor, irão acontecer. Transformações irão acontecer. Reformas em nossas vidas irão aparecer, Senhor. Pois Tu és bom e a Tua vontade é boa, sempre boa, agradável e perfeita. Aqui estamos nós, Senhor, nesta manhã, com ações de graças para ouvir a Tua voz e dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui. Dizer ao Teu Santo Espírito, eis-me aqui, para ouvir-Te e praticar aquilo que me será ensinado. Pois a minha vida, Senhor, é para o Teu louvor. A Tua igreja, Senhor, Te ouve nesta hora. A Tua igreja, Senhor, se reúne neste momento para ouvir a Tua verdade. Todos agora, Senhor, se aquietam em seus lugares. Todos agora, Senhor, descansam em Ti, para que em paz recebam a paz, para que no Espírito, Senhor, cresçam na graça e no conhecimento, para que todos eles, Senhor, saiam daqui alimentados, que todos eles, Senhor, todas as Tuas ovelhas recebam o capim verdinho e a água limpa, a água cristalina,
que de fato alimenta, Senhor, que edifica e dá herança. A herança que o Senhor conquistou a cada um de nós na cruz do Calvário, Senhor. Nós queremos para a nossa vida, Senhor, a nossa herança. Nós não abrimos mão, Senhor, da nossa herança, pois sabemos que há mais de 7.000 boas promessas nesta aliança em que o Senhor nos colocou. E nós queremos, Senhor, ver manifestadas em nossa vida, para o Teu louvor e para a Tua glória. Use a minha vida, a minha boca, e que eu seja a partir de agora, Senhor, um instrumento de valor em Tuas mãos, um vaso de honra em Tua casa, para edificar os Teus, para fortalecer a Tua igreja e mostrar ao Teu povo o caminho da verdade, Senhor, o caminho santo e seguro, onde há a Tua proteção e a Tua segurança. E todos digam amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Assim nós cremos, Senhor. Obrigado, pastora. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres comprados pelo sangue do Cordeiro, comprados por alto preço, homens e mulheres amados de Deus, povo de propriedade exclusiva de Jesus Cristo nesta terra. Amados, há 9 mensagens, há 9 cultos, nós temos aprendido a respeito deste assunto maravilhoso que é alianças. Quanto nós dizíamos Deus de alianças, Deus de alianças, Deus de alianças, Deus de alianças. Cantávamos, quantas vezes cantamos Deus de alianças. E não tínhamos o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento deste Deus de alianças. E esta revelação, amados, veio para iluminar os nossos olhos e nos fazer entender. Tanto que hoje, quando cantamos, nós cantamos diferente. Quando nós falamos Deus de alianças, nós falamos diferente. Porque hoje nós somos pessoas mais prudentes em relação às alianças, pois conhecemos quem é este Deus de alianças e sabemos como Ele trata as suas alianças. Sabemos como Ele leva a sério as suas alianças. Ele vai até as últimas consequências. E para Deus não há tempos determinados. Ele é soberano. Amém? É Ele quem faz todas as coisas e Ele faz com que a sua palavra se cumpra na vida de cada um dos seus filhos. Então Ele tem nos mostrado o perigo que corremos quando nós quebramos a aliança. Amém? Ou quando nós não honramos a aliança com Ele e as alianças que Ele nos colocou. Ok? Nós temos aprendido que há muitas bênçãos a se manifestarem nas nossas vidas quando nós nos colocamos a manter a aliança, a honrar a aliança. O Senhor promete bênçãos para aquele que se mantém nesta condição de honrar a aliança. Então, está no telão, pastora? A aliança, no sentido bíblico, é o estabelecimento de uma relação com Deus ou com pessoas, baseada em um compromisso de fidelidade e um voto solenemente estabelecido. Então, algo visível. Ali se estabelece uma aliança. Então, uma aliança começa com o quê? Com a fidelidade a Deus. Se eu sou fiel a Deus, amados, eu sou fiel às pessoas que estão nesta aliança. Amém?
Mas se eu não sou fiel a Deus, eu não tenho a capacidade de ser fiel a ninguém. Repare nas pessoas que não são fiéis a Deus. Elas não têm a capacidade de serem fiéis. Então, só recebe os benefícios de uma aliança quem está honrando a aliança. Portanto, as bênçãos da aliança com Deus, as alianças que Ele nos coloca, são manifestas quando honramos esta aliança. E você diga amém. Então, um dos propósitos da aliança de Deus conosco é que sejamos vistos como povo de Deus nesta terra. Primeiro propósito de Deus para a nossa vida é que o mundo veja eu e você como povo de Deus, como raça eleita, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a Bíblia, ela relata que o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Isso está escrito em Efésios 1:3. Então, estas bênçãos, os quais já estão liberadas para cada um de nós, onde elas estão? Nas regiões celestiais. Então, estas bênçãos que estão liberadas nas regiões celestiais, elas precisam se manifestar na nossa vida física. Amém? Na nossa vida material. Então, agora nós entendemos que Ele quer estas bênçãos na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Ele quer ver as bênçãos que Ele tem para os seus filhos manifestas na vida dos filhos. E isso não acontece dependendo da sorte de cada um. Isso não acontece dependendo se um é mais bonito que o outro. Isso acontece, amado, mediante a obediência à aliança. Isso acontece mediante a honra da aliança com Ele. Então, é necessário termos esse cuidado, porque o Senhor, para muitos aqui, amados, muitos, eu posso dizer isso, o Senhor tem feito muita coisa, mas o Senhor quer fazer muito mais. Então receba isso para a sua vida, receba isso, não abra mão disso, porque Ele tem muito mais. E você diga amém. Então nós devemos nos manter em aliança com Deus e com quem Ele nos aliançou. Amém? Deus zela as suas alianças e por isso Ele exige honra. Ele exige compromisso em relação às alianças, né? Nós vimos que o povo de Deus nos dias de Neemias havia feito juramentos a Deus. Nós vimos no culto próximo passado, né? O povo tinha feito juramentos a Deus de forma pública. E tempo depois, cadê aquele juramento? Não estavam honrando mais, quebraram aqueles juramentos. Em Neemias 10, 28 e 29, eu vou dar uma leve repassada, e depois você leia na tua casa, Neemias 10, capítulo 10 até o 13, para que você compreenda melhor aquilo que o Espírito está nos ensinando desde quinta-feira próxima passada. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, aleluia, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Então, o povo de Deus se compromete a obedecer a Deus. Amém? Era o povo de Deus ali falando: olha, Senhor, nós vamos te obedecer. Nós estamos aqui assumindo um compromisso, Senhor, que nós vamos levar isso a sério, que nós vamos ter comprometimento com a Tua palavra, que nós vamos nos envolver de todo o nosso coração com a Tua palavra, nós vamos lhe honrar nesta terra. Vocês estão entendendo?
Amém? Então, naquele momento, o que houve? Houve um grande avivamento, né? Uma alegria só, um regozijo, e todos ali unidos, todos unânimes num só pensamento, numa só fé, né? Mas anos depois que passaram, quebraram a aliança. O próprio sacerdócio, irmão, corrompeu o povo. Os líderes espirituais, os próprios líderes, fizeram desviar o povo. E isso acontece muito nos dias de hoje. Líderes que fazem o povo desviar da verdade. Líderes que não são firmes na verdade. Líderes que toleram o mal. Líderes que toleram o erro. Líderes que toleram o pecado dentro das igrejas. E isso, amados, faz o povo se corromper. Faz o povo de Deus sofrer consequências sérias. Amém? Então, Neemias, o que ele teve que fazer? Ele teve que tomar as rédeas, ele teve que ser rígido no propósito para que a aliança com Deus fosse restaurada. Então, muitas das vezes o líder ele é um pouco mais duro, um pouco mais rígido. A ovelha fica brava. O povo de Deus reclama. O povo de Deus pensa que o líder está agindo na sua carne. Mas, amados, a liderança firme é importante para que o povo não se corrompa. Uma liderança que não se corrompe é a base para que o povo também não se corrompa. Porque a liderança tem que ser exemplo para o povo, para a igreja. E a igreja precisa seguir os passos do líder. Então, Neemias, ele ficou ausente por 12 anos. Ele foi ser copeiro na casa do rei. Você já deve ter lido a história, você sabe. E quando ele foi ser copeiro, o povo tinha feito a aliança. Amém? Vamos honrar, vamos nos comprometer, vamos assumir este compromisso, vamos levar a sério. Ok, Neemias estava lá. Neemias deixou Jerusalém e foi ser copeiro na casa do rei. Por 12 anos, Neemias ficou lá. Nesses 12 anos, quebraram a aliança. O que aconteceu com Jerusalém? Você sabe. Vida espiritual destruída e vida física destruída. Foi tudo destruído. Por que aconteceu isso? O sacerdócio desviou o povo. O sacerdócio deixou de pregar o que Deus queria que fosse pregado. O livro deixou de ser aberto. Deixaram de ir para a palavra. E começaram a viver a seu modo. Começaram a fazer as coisas conforme eles queriam e conforme lhes agradavam. E isso trouxe o quê? As consequências de Deus para o povo de Deus. Mas Neemias, quando ele volta e vê aquela destruição, ele teve que ser firme, irmão. E ele enfrentou inimigos de fora e de dentro do povo de Deus. Neemias enfrentou a oposição de Sanbalate e Tobias e dos outros ímpios que se ajuntaram a eles contra Neemias, para que Neemias não restaurasse os muros. Você conhece também a história. E Neemias enfrentou oposição até dentro do povo de Deus. Este que nós vamos ver chamado Eliasibe, o sacerdote de Deus, que foi o que fez o povo se corromper. Eliasibe, ele era um opositor a Neemias. Ele torcia sempre o nariz para aquilo que Neemias estava fazendo. Ele criticava sempre aquilo que Neemias estava fazendo. Então, dentro do povo de Deus, Neemias também teve resistência. E isso também é abominação aos olhos de Deus. Por isso que a liderança tem que ser firme. A liderança tem que ter a orientação do Senhor e se permanecer firme, para que o povo não se corrompa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Neemias, ele permaneceu firme. E por 12 anos ele conduziu o povo nesta restauração. Então, não restaurou num dia só. Teve todo o trabalho empenhado, dia a dia, reunião a reunião, culto a culto, ensinamento a ensinamento. Falava, olha povo, aqui na lei, aqui, lembra disso.
Olha, povo, lembra disso. Olha, povo, lembra disso. Então, teve que ter ali muita dedicação. Então a pergunta é: o que fez o povo de Deus quebrar a aliança com Deus? Um povo que tinha feito um avivamento tão lindo, né? Tinha feito uma cerimônia solene, toda a congregação, amém? A uma só voz, numa concordância, fizeram um juramento: nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos servir a Deus. E aí, anos depois, mais exatamente 12 anos depois, quebraram esta aliança. Não estavam mais honrando os termos que eles tinham se comprometido dentro desta aliança. Então, no telão, pastora, qual foi o motivo que fez o povo quebrar a aliança? A tolerância com o mal. Foi a causa da quebra da aliança firmada, irmão. Eles firmaram uma aliança e começaram a andar nela. E com o passar do tempo começaram a tolerar o mal, começaram a tolerar o pecado. E tolerar o pecado, igreja, é trazer prejuízo para a própria vida. Tolerar pecado é trazer prejuízo para a vida. Então, esse sacerdote chamado Eliasibe, que depois, se você lendo a história, você vai entender melhor, ele sempre foi o opositor. Ele era aquela pessoa que ele andava com o povo de Deus, ele usava do seu poder, ele usava da sua autoridade espiritual e criticava aqueles que queriam endireitar, aqueles que queriam andar certo. E Neemias, ele sofreu fortes ataques deste sacerdote. Então, quando Neemias se ausentou, este Eliasibe, ele se aproveitou disso. E ele usou do seu posto, do seu título, para corromper o povo, para desviar o povo de Deus. Então, a restauração começou quando novamente foi aberto o livro da lei. Porque ficou tempo sem abrir o livro. Então não se buscava a palavra do Senhor, não se buscava ver os termos da aliança, porque, amados, os termos, eles devem ser sempre lembrados na nossa vida. Amém? Nós devemos, sim, e isso é uma obrigação do altar, lembrar o povo do seu compromisso para com Deus, das regras que devem ser obedecidas e mantidas, que um dia foram juradas para o Senhor que nós iríamos cumprir. Então, sem palavra, sem o livro aberto, o povo se corrompe. Então, pregar o que quer ou o que agrada, corrompe o povo. Então, por isso que a palavra do Senhor, ela deve ser pregada pelo Senhor, sempre. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada pelo Espírito Santo, sempre. Não pode ser por homens, porque por homens o povo se corrompe. Em Neemias 13, 1 e 3 diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Olha que sério, amém? Nós não vamos fazer isto hoje na graça de Deus. Mas isso daqui, o que aconteceu? Estava na lei, quando eles juraram obedecer, que nenhum amonita, nem moabita, poderia entrar para o povo de Deus. Ou seja, eles não podiam ter relacionamentos com estes povos, porque eram da perdição. E com o deixar de abrir o livro, o povo de Deus começou a se casar com esses povos estrangeiros. O povo de Deus começou a dar os seus filhos e as suas filhas em casamento a estes povos que Deus havia proibido de se misturar com o povo de Deus. Então, quando Neemias abre o livro e se começa a ler, então, olha, que Deus proíbe amonita e moabita dentro da congregação, teve muito marido que mandou esposa e filhos embora. Teve muita esposa que mandou marido e filhos embora.
para que a aliança fosse de novo restaurada. Então, quando eles voltaram para a palavra, eles lembraram que não podia. Não podia haver mistura, não podia haver elemento misto, não podia haver profanação. Então eles começaram a rever. Então nós vamos rever as amizades, vamos rever os relacionamentos, vamos rever o Face. Eu comecei isso essa semana retrasada junto com a minha esposa. Amados, amizades que não é para mim. Não é para mim. Nem no Face. A leitura da palavra deixou Israel consciente das suas obrigações diante de Deus. Elemento misto, fora. Elemento misto é contaminação para a minha vida espiritual. Quem está entendendo? Não é nenhuma acepção racial, cultural, social, nada disso. É espiritual. Estão entendendo? Então, a minha vida espiritual, quem cuida sou eu. Pela instrução do Deus a quem eu sirvo. E a Ele é quem eu agrado. Então, hoje, infelizmente, há muita mistura na obra de Deus. Muita coisa que Deus abomina. Filosofias, pensamentos, achismos, lógicas humanas, costumes mundanos que precisam ser retirados, precisam ser afastados de dentro da igreja. Existem as doutrinas falsas circulando entre o povo de Deus, que é o que mais está acontecendo hoje no século 21. As doutrinas de homens e até de demônios. E nós vamos ver algumas situações que profanaram a casa de Deus, que fizeram quebrar a aliança com Deus. Amém? Neste texto, neste contexto da lei, mas nós vamos trazer para os nossos dias hoje, para termos o entendimento daquilo que Deus reprova, amados, na nossa vida hoje. Porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Amém? Então nós não vamos viver a lei mosaica, mas nós vamos trazer para a nossa vida o entendimento do caráter do nosso Deus e daquilo que Ele quer que eu e você honre nesta aliança. Amém? Então havia as pessoas que estavam causando o erro, o pecado dentro da congregação, mas também havia a tolerância. Havia aqueles que estavam tolerando com estes que estavam causando. Ou seja, causar e tolerar está no mesmo nível. Não pense você assim, o meu irmão lá está errando, lá não, mas é ele que está errando. E você está tolerando, você está no mesmo nível que ele. Se você não fala nada, se você cala, você consente. E você está no mesmo nível de erro que ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, todos quebraram a aliança com Deus. Não foi alguns. Todos quebraram. Por quê? Estava lá o erro e estavam todos tolerando. Estavam se ajuntando com pessoas que não eram da linhagem, se casando com pessoas que depois Deus chamou de mistas, né? Se tornaram uma união mista, trouxe mistura para dentro da congregação. Os filhos já não falavam judaico, os filhos falavam asdodita, ou seja, não sabiam a lei de Deus, não conhecia Jeová, e estavam crescendo nos costumes do mundo. Estavam crescendo nos costumes mundanos. Então, por isso, amados, a necessidade de nos unirmos e entendermos que somos um povo separado por Deus. Há esta necessidade, mesmo poucos, mas fortes naquilo que Deus nos ensina. Eu não posso vir aqui como pouco, ou vir aqui e depois viver lá fora diferente daquilo que eu aprendi. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos numerar, pastora, no telão. Número 1, a união do povo de Deus com ímpios. Nós vamos ver. Tá? Foi uma das causas que fez quebrar a aliança do povo com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Número 2, a retenção dos dízimos e ofertas fez a aliança do povo ser quebrada com Deus. Número 3, substituição do trabalho no reino pelo trabalho secular fez com que também a aliança fosse quebrada.
A profanação do dia do Senhor. Nós vamos entender hoje aqui na graça de Deus o que é o dia do Senhor. Número 5, o casamento misto. Então vamos lá pelo tópico de número 1. União do povo de Deus com ímpios. Como que aconteceu isso? Então, letra A. A família sacerdotal se une aos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus, irmão? Aqueles que não servem a Deus. Se ainda não serve a Deus, é considerado como inimigo de Deus, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, quando eu vou considerar amigo de Deus? Quando ele servir ao Senhor, assim como eu e você. Amém? Então, a família sacerdotal se une aos inimigos de Deus. Aí pode alguém falar assim, então, pastor, mas vai ficar meio confuso, porque foi lá na lei de Moisés, foi lá... Então, peraí, 1 de Pedro 2,9, amém? Para deixar bem claro o nosso entendimento. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio. Você é sacerdote. Você precisa entender esta posição espiritual que você tem em Cristo. Você é sacerdote, irmão. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, só para lembrar, o que aconteceu lá, acontece aqui, hoje. Neemias 13, 4-9. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, com o capetão. Tobias, amado, era um da perdição. Era um diabo. Estão entendendo? E o sacerdote vai lá e se aparenta com ele. Como? Se aparentou. Criou laços familiares com o capetão. Eu tenho que falar assim, amado, para a igreja tomar o choque que tem que entender. Tem que entender. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Se aparentou? Tobias, eu vou aqui arrumar aqui na casa de Deus um quarto para você. Preparou onde? O quarto onde se depositava os dízimos. Era um quartão grande. Dá para você se hospedar aqui, Tobias? Tá ótimo para mim, o Eliasibe. Tá ótimo. Esse cargo aqui para você tá bom, ô Tobias? Na igreja? Vou te dar a tesouraria da igreja. Esse cargo para mim tá ótimo, Eliasibe. Amado, casa de Deus é casa de Deus. Casa de Deus não é comércio, não é negócio, não é permuta, não é... A casa de Deus, amados, é para uso exclusivo da obra de Deus. As coisas de Deus é para uso exclusivo de Deus. Amado, uma caixa de som dessa aqui não sai daqui para fazer propaganda para nenhuma outra coisa. Não sai daqui, não. Que é usada aqui, a não ser que é algo que a gente não use mais aqui, então vamos vender. Então, se vende, e aí, amém. Mas o que é da casa do Senhor, é da casa do Senhor, não sai daqui. É para uso exclusivo de Deus. E esse Eliasibe fez a média com Tobias, porque se aparentou, usando a casa de Deus. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Olha Neemias relatando.
Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Olha, mal para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Homem de coragem! É pastora. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Neemias 13:28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o outro diabão, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Olha como é que esse sacerdote, amado, tinha trazido todos os ímpios para dentro da casa de Deus. Tinha trazido todos os diabos para dentro da casa de Deus. Letra B. Família sacerdotal leva o inimigo para dentro da casa de Deus. Então, assim, você lembra que você é sacerdote, tá? Amém? Amado, não esquece disso, você é sacerdote. Então aqui, a família sacerdotal. Você é família sacerdotal. Então a família sacerdotal leva o inimigo para dentro da casa de Deus. Por isso, amados, que aqui nós não vamos arrastar ninguém para a igreja, não. Capaz! Ai de mim! Eu vou saber lá quem que eu estou arrastando? Mas de jeito nenhum. Vai vir aqueles que o Senhor trouxer, eu já falei. Vai ser pela nossa vida? Sim. Mas vão vir porque Deus está trazendo. Diabo aqui dentro, não. Diabo aqui dentro, não. Esse lugar é lugar para ovelhas de Jesus Cristo. Neemias 13:5. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos, dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Nós vimos isso. Letra C. A família sacerdotal beneficia o próprio inimigo e contamina a casa de Deus. Neemias 13:6-9. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Então Neemias fala assim, o mal que Eliasibe fizera, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Então a corrupção religiosa, irmão, ouça isso, é a mais vergonhosa que existe. Se você pensa que corrupção política, econômica é vergonhoso, a religiosa é a mais vergonhosa. Amém? E existe. Letra D. Atitudes de Neemias para corrigir esta profanação na casa de Deus. Neemias sentiu grande indignação. Aleluia. Não é para ter paciência com o pecado, irmão. Não é para ter paciência com pecado. Olha, eu vou mais longe aqui. A casa de Deus não tem que negociar nada com ninguém, tá? Quantas fotos você viu por aí minha com algum candidato? Quantas? Quantas?
Eu vi de muitos líderes por aí, irmão. Eu já vi de muitos líderes por aí. Candidatos de fora. Amém? Não é nem de dentro da igreja. De fora. Sabe o que é isso? Está estampado assim, ó, puro interesse. Puro interesse. E não tenho medo de falar, não. Para a glória do Senhor, a minha dependência é de Deus. Então eu não preciso. Não preciso. Deus supre todas as nossas necessidades. Então é muito feio, sabe? Líderes religiosos que foram levantados por Deus para estarem por cima de tudo. E de todos, sim. Porque Deus é maior do que tudo. Sabe, é muito feio ver o nível que chegam para conseguir alguma coisa aqui nessa terra. Então, eu sinto grande indignação quando vejo isso. Então, com pecado, irmão, não tenha paciência não, tá? Viu o pecado? Age que nem Neemias. E você vai ser honrado por Deus, viu? Porque Neemias foi honrado por Deus quando ele agiu desse jeito. Nós vamos ler aqui, amados, que Neemias arrancou cabelo de uns. Espancou alguns. Pastora. Né? Ai, se hoje fosse naquele tempo. Amado, não tolere pecado. Neemias 13:8. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então quem está vendo o erro e não se indigna, tem que pedir perdão para Deus, viu? Você está vendo o pecado na tua frente, você está vendo o erro na tua frente e não faz nada, você não muda de atitude, você tem que pedir perdão para Deus, porque você também está errando. Porque Neemias, quando viu, o que ele fez? Deixa aí, vamos ver o que acontece. Foi isso que Neemias fez? O que Neemias fez? Lançou fora todos os móveis de Tobias. Então a casa de Deus, amado, tem que ser um lugar consagrado, exclusivo para o serviço de Deus. Número 2, retenção dos dízimos e ofertas. Reter dízimos, está no telão, pastora, não? Reter o dízimo, sabe o que é, amado? É desamparar a casa de Deus. Então, quando um filho de Deus retém o dízimo, ele desampara a obra de Deus. E isso é pecado. Amém? Isso é pecado diante de Deus. Neemias 10:39. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário. Como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso... Você está vendo aqui, amado? Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, é para ter uma constância nos dízimos. Quando eu retenho o dízimo, eu desamparo a casa de Deus. Malaquias 3:10. Nós vimos que o profeta Malaquias ele foi contemporâneo de Neemias. O profeta Malaquias viveu nos dias de Neemias. Então, o que nós lemos no livro de Malaquias está relacionado aos sacerdotes da época de Neemias. Amém? Então, olha o que diz o profeta Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por quê? Eles tinham parado. O quarto... onde era depositado os dízimos, o tal de Eliasibe lá cedeu para Tobias morar. Então não tinha mais dízimo na casa do Senhor. Amém? Então Malaquias vem e fala, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então este alerta do profeta Malaquias foi para o tempo de Neemias. Amém? Número 3. A substituição do trabalho no reino pelo trabalho secular. Então, o projeto de Deus para os sacerdotes, os levitas daquela época,
que eles trabalhassem integralmente na obra de Deus, amém? Então, com a retenção dos dízimos e das ofertas, sabe o que eles tiveram que fazer, irmão? Eles tiveram que ir para a lavoura trabalhar. Todos os levitas, todos aqueles que tinham sido separados para o serviço na casa de Deus, eles tiveram que trabalhar, porque a casa de Deus ficou desamparada, ficou duplamente desamparada. Ficou duplamente desamparada no espiritual, na palavra, e duplamente desamparada no mantimento. Amém? Porque não recebia mais dízimos do povo. Número 4. Profanação do dia do Senhor. Vamos aqui entender, isso é muito importante para os nossos dias hoje. Nós não somos uma igreja adventista, também? Hã? Nós não somos adventista do sétimo dia. Mas nós vamos entender aqui o que é o dia do Senhor, porque ele existe. Então, o trabalho, amados, e o comércio no dia do Senhor é visto por Deus como um mal. Trabalho e comércio no dia do Senhor é visto por Deus como um mal. Então, assim, antes de eu adentrar, eu já vou anunciar. Se no nosso meio existe, a oração a Deus faz mudar. Amém? A oração a Deus faz isso mudar, porque o que tem que prevalecer na nossa vida é o desígnio de Deus. Então, o desígnio de Deus para o seu povo é aquilo que ele nos ensina. Então, você não fique bravo comigo, porque quem diz isso é o Senhor, não sou eu. Amém? Eu estou aqui como porta-voz de Deus para a tua vida. Neemias 13, 15 a 17. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Então, no conceito da lei, o sábado era para ser guardado. Estão entendendo? Então, Neemias volta para Jerusalém e viu em Judá os que estavam pisando lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Então alguém pode dizer assim: pastor, mas Jesus é o Senhor do sábado, ele diz que pode fazer. Olha, Jesus não disse que era para vender coisas no sábado. Ele disse isso? Ele disse que se o burro lá, o jumento, caísse no poço, você ia deixar ele lá? Não, você ia lá e ia tirar ele. Ok? Porque ele curou no sábado. Então ele é o Senhor do sábado. 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Então, o sábado foi separado como santo na lei. Amém? Então, era expressamente proibido trabalhar no sábado. Então, tinha sido dado como dia do descanso. Nós temos um dia de descanso? Nós estamos nele hoje. Esse é o dia do descanso. Então, no dia do descanso, Deus ordena, irmão, que cesse todo o trabalho. Para quê? Para que os seus filhos se lembrem exclusivamente dele. Aleluia! A profanação do dia do Senhor é um sinal de secularismo. É sinal de apostasia. Então, o comércio no dia do Senhor corrompia o propósito de adoração a Deus neste dia, irmão. Concorda comigo? Então, quando o lucro se torna o culto no lugar do culto, do verdadeiro culto, se corre um grande perigo. Quando se passa a confiar mais na provisão do que no provedor, a aliança está sendo profanada. Amém?
Então, na nova aliança, o domingo é o dia do Senhor, igreja. Não é lei, mas é aquilo que o Espírito nos revela, amém? E coloca em nosso coração. Então, neste dia, nós devemos descansar de todas as nossas atividades, trabalho, estudo, e reservar este dia para o culto ao Senhor. Então, qualquer coisa diferente disso, amado, está arranhando a aliança com Deus. Então, quando está chegando o domingo, sabe, eu preciso me preparar para dar o meu culto ao meu Deus. Sabe, no sábado à noite eu já preciso ter isso dentro de mim. Sabe, eu já preciso estar ansioso, não ansioso, mas na expectativa de chegar o domingo cedo para estar na casa do meu Deus e dar o culto a Ele com reverência. E algo que eu já alertei aqui ontem no estudo: não chegue atrasado na igreja. É feio. É desonroso. Não é reverência ao nosso Deus. Chegue antes de começar o culto. Se assente, tenha comunhão com os irmãos antes de começar o culto, porque a hora que acaba tem muitos que saem correndo. Infelizmente, também outra coisa que Deus vai tratar conosco por este ensinamento, porque o domingo é dele. O domingo é para Ele, não é para eu e você ter lazer secular, não. Amados, é triste saber que ovelhas dessa igreja, quando o culto passa do horário, quando atrasa para acabar no domingo, sai daqui bravo, sai daqui reclamando. É triste saber disso. E eu peço a Deus que essas pessoas não estejam aqui conosco. Eu oro a Deus, porque eu não quero, amados, Eliasibe junto comigo. Eu não quero Eliasibe junto comigo. Eu quero homens e mulheres que caminhem junto comigo, não contra eu. Porque eu estou aqui fazendo a vontade do Deus soberano, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Não estou aqui fazendo a minha vontade. Quando o culto atrasa, não é porque eu quis atrasar o culto. E é triste chegar aos ouvidos de um pastor que uma ovelha saiu daqui dizendo: ele pensa que eu não tenho mais o que fazer? É muito triste. É muito triste. E pensa que essa pessoa disse para mim? Pode ter dito para mim, sim, mas foi a Deus quem ela ofendeu. Não foi a mim. Então, com este estudo, igreja, você, a partir de hoje, fique sabendo que o domingo é do Senhor, não é teu. Então, você não troque o domingo do Senhor por lazer secular para você. Porque você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Não troque reunião de família por um culto a Deus. Não troque, a não ser que seja depois que você der o seu culto a Deus. Amados, o culto do domingo, ele é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Se não tem a possibilidade de vir na quinta, ok, nós vamos dar o desconto. Mas é do domingo que Deus está falando. Nós temos a semana inteira para fazer as nossas atividades, para trabalhar, até para termos lazer. À noite, no sábado. Mas o domingo é do Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Em Neemias 13, 19 a 22 diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. Olha o que Neemias fez. Amado, eu invejo esse homem aqui. Eu queria ser mais. Eu queria ser como Neemias. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse. Sabe por quê? A sombra do sábado, 18 horas, já começava. Na sexta-feira,
às 18 horas da sexta-feira, já se começava a guardar o sábado. Amém? Então ele diz, já assombra as portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. E determinei que não se abrissem. Ninguém entra, ninguém sai. Senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Não ia ter comércio, não. Ninguém vendia, ninguém comprava. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, ficaram lá na porta. 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Se outra vez vocês ficarem aqui, eu vou mandar meus moços bater em vocês. Porque não é para ficar aqui. Vocês já sabem que é para voltar no outro dia, não no dia que nós guardamos para o Senhor. No dia que nós guardamos para o Senhor, nós guardamos para o Senhor, nós não fazemos mais nada. Aleluia. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Amém e amém. Eu quero incentivar você, igreja. Eu quero desafiar você, de hoje em diante, começar a se preparar melhor para vir para o culto do domingo. Eu quero começar, aqui a ajudar você a ter, esse sentimento de prazer, esse sentimento de querer estar aqui no domingo para adorar o Senhor. Eu sei que você está aqui, você vem aos domingos, você sai da tua casa, mas eu quero que isso seja diferente na tua vida. Ontem, aqui no estudo, eu disse a respeito de horário. Eu disse a respeito de horário já ontem. E os que estavam aqui, eu louvo a Deus por isso, receberam, reconheceram isso. E hoje, amados, eu alegrei muito meu coração vendo aquilo que eu instruí. Por quê? É Deus que quer isso. Então Deus quer a decência na casa dele, a ordem na casa dele, a reverência, desde antes de começar o culto. Porque, amado, é muito irreverente o culto ter começado e eu adentrar pelas portas. Qual foi a necessidade que me atrasou? Me deu dor de barriga, pastor. Tudo bem. Mas no domingo, amados, é o dia do Senhor. Em casa nós acordamos 6:30 da manhã. Felizes, alegres. Os meus filhos, amados, você pensa que eles reclamam para acordar? Eles dão uma enroladinha na cama. Criança. Mas eles amam. A Mariá, o Vinícius. Na hora que eu falo vamos, já estão prontos. Já estão prontos para sair. Então, o que é isso? É a alegria de vir para a casa do Senhor. De dar o culto ao Senhor. Então que você, receba isso no teu coração com alegria. E que você viva isso de hoje em diante. Aleluia. Que você tenha o prazer de dar o seu culto a Deus no domingo. Amém? Pelo contrário de muitos que se entregam a um lazer, a uma reunião, ao trabalho, alguns ao trabalho. E muitos às vezes até se esquecem de Deus e ficam dormindo. Nós tínhamos pessoas aqui na igreja, irmão, que a pessoa ela dizia que não vinha no culto de domingo porque ela não conseguia acordar cedo. E o domingo era o dia que ela tinha para dormir até mais tarde.
Triste isso, não? Muito triste. Mas glória a Deus que estamos nós aqui e essa pessoa nem está aqui mais. Número 5, casamento misto. Segura aí, irmão. Aperta o cinto. Dá uma olhadinha pro teu irmão que está do lado aí. Olha para ele se ele está dormindo. Eu não estou enxergando direito hoje, porque a luz está apagada. Acho que eu vou mandar a pastora acender a luz. Eu quero ver se você está dormindo. Quero te pegar no pulo aí. Dá uma lanterninha para mim, pastor. Cinema, né? Tem a lanterninha, né? Ninguém está dormindo? Quem está dormindo diz glória a Deus. Ó. Quem está acordado diz glória a Deus. Amém. Casamento misto, vamos lá. O que é o casamento misto, pastor? É um casamento entre um filho de Deus e um filho do diabo. Entre luz e trevas, entre crentes e incrédulos, entre pessoas que estão em aliança com Deus e pessoas que não estão em aliança com Deus. Então, um casamento misto está em desagrado com o propósito de Deus para o seu povo. Então, quando Deus determina o propósito para o seu povo, ele diz assim: olha, eu não quero mistura. Então, povo meu, é povo meu. Neemias 10:30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Neemias 13:27, dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, o se dar a um casamento misto é prevaricar contra o próprio Deus. Neemias 13:26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Olha o exemplo que ele trouxe para o povo. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. Aleluia. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. As mulheres estrangeiras, irmão, é aquela que não teme a palavra de Deus. A pessoa estrangeira é aquela que não anda nos preceitos de Deus. Ela não teme a palavra, não anda nos preceitos de Deus, é considerada por Deus estrangeira. E a esta pessoa Deus não quer dentro do seu povo, a não ser que ela se converta ao Senhor antes. Amém? Casamento misto, igreja, faz com que o povo de Deus caia no pecado. Casamento misto, Salomão fez o desejo das mulheres estrangeiras. Por isso ele caiu no pecado. Porque ele tinha o compromisso com Deus, era aprovado por Deus e amado por Deus. Mas ele morreu no pecado porque ele cedeu ao desejo das estrangeiras. Salomão morreu na idolatria. Foi seduzido pelas mulheres estrangeiras. Levítico 21, versículo 7 diz assim: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Olha, amado, naquele tempo da lei, né? Como tinha que ser um sacerdote. Amém? Ele não podia se casar com prostituta, nem mulher que não fosse virgem. Amém? Então, é algo que Deus leva muito a sério, essa questão de união. Marido e mulher. Deus leva isso muito a sério. Então, por isso nós temos também que levar, nós temos que considerar aquilo que a palavra nos instrui. 2 Coríntios 6, 14 e 17, apóstolo Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, quem é incrédulo, igreja? Incrédulo é todo aquele que não crê no que você crê. Amém? Então, se a pessoa crê no que você crê e vive o que você vive, é crente. Se
Se a pessoa não crê no que você crê e não vive como você vive, ela é incrédula. Então aí a Bíblia diz assim, olha, que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Neemias 13, 23 e 24 diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. É triste, amados, um filho de um casal onde há duas doutrinas espiritual. Duas pessoas se unem em casamento, uma com uma doutrina e a outra com outra doutrina. Essas pessoas se unem em casamento e vão gerar filhos, se assim o Senhor conceder. Os filhos deste casal vão sofrer, porque estes filhos serão oprimidos por dois ensinamentos. Terá um ensinamento duplo. E por isso o Senhor chama de misto. E vai formar um povo misto, não puro. Então nós, igreja, ouça, você é puro. Você faz parte dos puros. Você pode ter saído de uma linhagem mista, assim como eu. Mas o Senhor nos tornou puros. E você precisa receber isso para a sua vida. Você tem que viver isso com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o Senhor lhe dá sabedoria para isso. Então, filhos mistos vão ficar sempre divididos. Sempre vão ficar divididos. E aí, sabe qual a doutrina que eles vão seguir? Se eles se derem melhor com a mãe, eles vão seguir a doutrina da mãe. Se eles se derem melhor com o pai, eles vão seguir a doutrina do pai. É assim, amado. Então, Neemias 13, 25. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então o povo de Deus deveria manter íntegra a linhagem do Messias. Amém? Jesus descendeu da tribo de Judá. Amém? Então, a linhagem do Messias tinha que se manter pura, íntegra. Então, pastor, mas já foi, então, e agora? Nós não somos descendência de Jesus nessa terra? Espiritualmente? Nós não somos? Nós não somos filhos de Abraão por meio da fé? Nós não somos? Sim. Então nós temos que manter a linhagem, amados, pura. Nós temos que manter a descendência pura. Então Deus, ele requer isso de nós. Ah, pastor, mas existiu, né? Uma mulher lá no povo lá, moabita, né? Chamada Ruth. Então você conhece a história, então você sabe bem que ela entrou para o povo de Deus quando? Quando ela foi aceita pelo povo de Deus. Ou seja, ela se converteu. Ela se converteu e ela foi recebida dentro do povo de Deus, e aí, então ela se casou no meio do povo de Deus. Amém? Então é isso que acontece aqui, amados. Os do mundo nós temos como moabitas. A verdade seja dita. Os do mundo, para nós, são considerados moabitas. Então, se estes moabitas
forem chamados pelo Senhor, se converter ao Senhor e congregar conosco, eles serão recebidos por nós, desde que andem na sã doutrina que aqui é pregada e ensinada. Amém? Quem entende isso, diga amém. Então, para alguém se casar com o eleito de Deus, tem que se converter antes. Tem que seguir e obedecer o nosso Deus assim como nós fazemos. Amém, igreja? Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom. Aleluia. E no seu caminho se compraz. Então, olha, quando você decide fazer a coisa certa, quando você decide fazer aquilo que, sabe, o Senhor manda, amado, Deus ele vai ter prazer na tua vida. Deus ele vai se alegrar com a tua vida. Então, assim, eu sempre digo, tem que agradar a Deus e não a homens. Porque às vezes pessoas querem agradar as pessoas e acabam desagradando a Deus por não fazer aquilo que Deus quer que seja feito, por não fazer aquilo que Deus manda fazer. Então, para nós fazermos aquilo que Deus manda fazer, igreja, se lembre sempre disso. Muitas pessoas vão ser desagradadas por nós. Eu sei que eu desagrado a muitos, mas eu vou continuar agradando ao meu Deus. Eu vou continuar agradando ao meu Senhor, amando estas pessoas que se sentem desagradadas por mim. Eu não as odeio, eu as amo e oro para que um dia elas tenham os olhos iluminados. Mas isso não depende de mim. Amém, igreja? Quero aqui agora, em nome de Jesus, desafiar você. Quero lançar um desafio para a tua vida espiritual. Quero incentivar, eu quero fortalecer você para que você receba todas as bênçãos prometidas nesta aliança. Número 1. Faça uma aliança com Deus ou renove a sua aliança com Deus. E nestes 10 cultos, nestas 10 mensagens, você aprendeu bem acerca de aliança. Então, hoje você pode verdadeiramente, sabe, fazer uma aliança com Deus ou renovar a sua aliança com Deus diante de tudo que você aprendeu. Número 2. Faça uma aliança com a casa de Deus. Seja uma coluna na casa de Deus e não uma pedra de tropeço. Gaste os seus dias, irmão, na casa de Deus, na casa do Senhor. Congregue o máximo que você puder. Tenha prazer de estar na casa de Deus. Sabe? Sinta este êxtase, esta alegria que vem do Espírito Santo de estar com os seus irmãos. De estar no vale da bênção, onde a paz reina sobre as nossas vidas. Número 3. Faça uma aliança ou renove a aliança com seus líderes espirituais. É muito importante isso. Nós vimos isso pela palavra. E ontem, né, aconteceu algo tão lindo aqui. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Dirce. Não é que ela fez isso ontem, amados. Olha, ela nem sabia que ia ser dito isso hoje aqui. Ela renovou a aliança dela com o líder, com a liderança, com os pastores desta igreja, na noite de ontem. Ela pediu perdão pelos erros que ela cometeu. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Dirce. Que Deus dê cada vez mais o crescimento espiritual na vida dela. Que ela cresça cada vez mais na graça e no conhecimento. Que ela desfrute das bênçãos da aliança com Deus e da aliança
que Deus estabeleceu na vida dela, de colocar ela aqui. Então, amado, se você tem, renove. Se você ainda sente que você não tem uma aliança, faça esta aliança hoje. Eu vou dizer algo para você aqui. Não fique triste. Mas não foi eu que escolhi pastorear você, irmão. Foi eu. Eu escolhi pastorear a tua vida espiritual. Foi você que me escolheu. Quem escolheu isso? Amém? Deus nos aliançou. Número 4. Faça uma aliança com a congregação a qual Deus lhe plantou para dar frutos. Então, todos que estão à sua volta fazem parte desta congregação. Todos que estão à sua volta são as pessoas que Deus colocou para você andar junto com elas, com cada uma delas. E para dar frutos junto com elas. Então, faça esta aliança com os teus irmãos. Honre esta aliança com os teus irmãos. Não viva individualmente dentro da congregação. Você é membro de um corpo. Amém? Número 5. Faça uma aliança ou renove a aliança com seu cônjuge. Aleluia. Incentive, número 6, e inspire os seus filhos a entrarem em aliança com Deus e nunca a quebrarem. E eu peço para você ficar de pé agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar aqui a pastora. Põe um fundo. Não, pode deixar. Põe um fundo. Pode encerrar. E põe um fundo. Aleluia, Jesus. Aleluia.